A história de fé de hoje, ela é divertida como a própria vida é divertida. Porque a vida vive pregando peças na gente. Se a gente não fosse assim tão envolvido com os problemas, a gente ia rir muito das coisas que acontecem na nossa vida, não é verdade? Pois é. Conta a história de hoje que um homem muito rico, milionário, o homem mais rico da região, ainda novo, ele resolveu fazer o seu testamento. Ele não tinha herdeiro nenhum, ele era órfão e não tinha se casado, não tinha filhos. Então ele escreveu que ele já tinha feito o testamento e que só tinha duas cláusulas. Uma deveria ser lida no seu velório e outra somente após o seu sepultamento, 24 horas após o seu sepultamento. Bem, todo mundo achou aquilo muito interessante, mas tinha um certo interesse, afinal de contas o homem não tinha herdeiro algum. Passaram-se o tempo, ele ainda ficou mais rico do que era quando escreveu o testamento e morreu. É o destino de todos nós sabemos disso. E quando ele morreu, foi um verdadeiro acontecimento da região. No velório estava cheio de gente, milhares e milhares de pessoas, todas curiosas, querendo saber o que acontecia. O escritório de advocacia que cuidava dos negócios dele, de forma muito solene, se organizou para ler o seu testamento, então leu a primeira cláusula, conforme era a vontade do falecido, que diria o seguinte: a minha vontade é que o meu corpo seja sepultado somente às 3 horas da manhã. Ninguém entendeu muito aquilo, mas faça-se a vontade do falecido, né? Porém, era uma região muito fria, tinha muita neve naquela época, isso era período da manhã ainda. O corpo ia passar o dia inteiro sendo velado e somente seria sepultado na madrugada, fria, gélida, com neve. O povo começou a reclamar e resmungar. Não dá para a gente ficar aqui. Como é que vamos fazer isso? Eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, está muito frio. Bem, eu sei que no momento do sepultamento, somente 3 pessoas acompanharam o corpo. 3 das pessoas mais próximas, acompanharam com muito pesar, com muito sofrimento, lamentaram muito a morte daquele amigo. No dia seguinte, 24 horas depois, também direitinho na forma do falecido, da vontade dele, os seus advogados abriram então o testamento para ler a segunda parte, que dizia exatamente o seguinte: a minha vontade é que todos os meus bens, que toda a minha fortuna, o que eu tenho em dinheiro nos bancos, o que eu tenho em imóveis, o que eu tenho, as minhas empresas, tudo seja dividido em partes iguais somente para as pessoas que acompanharam o meu sepultamento. Somente as 3 que acompanharam o sepultamento, então foram agraciadas com toda a fortuna daquele homem milionário. Somente eles, até porque somente eles ficaram até o último momento e verdadeiramente o tinham como amigo e o amavam. A nossa vida muitas vezes é assim. A gente fica perguntando: cadê as pessoas? Cadê todos que tinham que estar aqui agora? Olha, feliz daquele que tem 3 amigos. Feliz daquele que é amigo para alguém. Até porque, antes de nós termos amigo na beirada do nosso caixão, melhor sermos nós amigos dele enquanto estiver vivo. Assim temos que ser. Ser amigos e ter amigos. E valorizar os amigos que temos e somos.